Hoje nós vamos falar sobre a sexta e sétima taças da ira de Deus. Vamos falar também sobre a batalha final, o Armagedon. É a parte final do capítulo 16. Então, para quem acompanhou as lives anteriores, vocês lembram que nós primeiro falamos das primeira, segunda e terceira taças. Depois, na semana passada, vou até colocar aqui no canal para facilitar. Deixa eu colocar aqui para vocês verem na página do canal. Ou até na playlist, né? Na playlist também fica fácil. Mas na live passada nós falamos da quarta e da quinta taças da Ira de Deus. Na anterior nós falamos sobre as 7 taças, mas na verdade nós abordamos a primeira, a segunda e a terceira. E hoje a gente finaliza o capítulo 16, que é um capítulo extremamente importante, com a sexta e sétima taças, que é a que nós estamos vivendo atualmente. O Armagedon é praticamente vai acontecer na nossa geração. É um acontecimento, embora futuro, mas que vai ocorrer na nossa geração. Tudo está se encaminhando para isso no Oriente Médio. Já vou iniciar a leitura e a gente vai passar por estudo da apostila, que é um resumo. Na verdade, quando nós estávamos elaborando essa apostila, nós percebemos que daria para escrever um grande livro, um livro grosso mesmo. Então nós fizemos de uma forma resumida, que dá para passar para vocês de um jeito que fique bem entendido, sem ficar cansativo. E o irmão Flávio, ele vai complementando esse estudo, inclusive com os acontecimentos atuais, em tempo real, né? Com coisas que estão acontecendo, que a gente está vivendo agora. Deixa eu compartilhar a tela cheia aqui. Vou compartilhar também pelo Hangout, que às vezes fica melhor. Então eu vou passar para a leitura, sem mais delongas. Nós vamos estudar sexta e sétima trombeta. E aqui, né, quando chovem as pedras do céu, vamos falar também sobre o Armagedon. Então, do 12, hoje é Apocalipse 16, do 12 ao 21, que é o último versículo do capítulo, tá? Nós primeiros estudamos do 1 ao 7, depois do 8 ao 11, na live passada, e agora do 12 ao 21. Então vamos lá. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Então, até aqui, que é o final do capítulo. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos explicando versículo por versículo o que significa cada coisa, obviamente, como a gente sempre faz, de acordo com a decodificação, de acordo com as chaves bíblicas. Porque nenhuma profecia comporta particular interpretação. Então nós vamos interpretar somente com as chaves bíblicas e com os fatos históricos,
inclusive os fatos históricos que estão ocorrendo nesse exato momento enquanto nós transmitimos a live. Então passamos aqui o estudo da apostila. O irmão Flávio, ele fica à vontade para me interromper sempre que ele quiser fazer uma complementação ou uma colocação. Então fica combinado assim, ele está aqui com a gente. Sempre que ele quiser complementar algo, ele já entra falando, eu deixo a palavra para ele. Eu não vou conseguir ver o chat agora, mas qualquer coisa a Tatiana me avisa que ela está acompanhando. Então vamos para o 16:12, né? Para o primeiro versículo de hoje. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O que significa isso? Uma das mais conhecidas profecias da Bíblia é a que diz respeito à guerra do Armagedon. Esta região do Estado de Israel será o local do ajuntamento das nações. Deixa eu corrigir aqui. Do ajuntamento das nações para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. É importante, porém, entendermos os pormenores deste acontecimento descrito como a sexta taça do Apocalipse. Em linguagem profética, o que condiciona as nações a se congregarem para este conflito mundial é o derramar desta taça com a seca do rio Eufrates. Vou ampliar um pouquinho a tela para quem quiser acompanhar pelo celular também. O rio Eufrates é mencionado pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 2, 10 e 11, como um dos 4 afluentes que saíam do Éden. Então, acho que todo mundo lembra dessa passagem, né? Ainda estava praticamente na fase da criação, assim, tinha acabado de ser concluída a criação e estava sendo descrito os afluentes que saíam do Éden. Na antiguidade, foi símbolo do império da Assíria, assim como o rio Nilo simbolizava a força e o poder do Egito. Pela atual divisão geográfica do Oriente Médio, Eufrates atravessa 3 grandes nações daquela região: Turquia, Síria e Iraque. Então, se a gente colocar no Google Maps, infelizmente não estava aberto, mas a gente consegue colocar rapidinho aqui. Não dá para perceber Rio Eufrates. Então, tá aqui o Rio Eufrates. Ele atravessa Iraque, Síria e Turquia aqui mais acima. Tá? Então são essas 3 nações. Voltando. Nasce nas montanhas do Kurdistão e desemboca no Golfo Pérsico, trazendo consigo uma história tão antiga como a do próprio homem. A seca do Eufrates trata-se da queda de nações e impérios situados na região banhada deste rio, fato que já vem ocorrendo desde o século XIX. Deixa eu corrigir aqui. Então, na verdade, é a queda, é o enfraquecimento dessas nações banhadas pelo rio. Para entendermos o exato sentido da profecia, temos que voltar ao Antigo Testamento, tomando como exemplo uma profecia que apontava a seca do rio Nilo. Então aqui já é uma chave bíblica. A partir do esclarecimento que obtivermos, faremos uma conexão entre a sexta trombeta e os fatos preditos na sexta taça. Mais uma vez, a gente só está usando as chaves bíblicas para interpretar. É proibido você querer dar uma interpretação particular. A conclusão mais lógica e aceitável é que já estamos vivendo o tempo do ajuntamento das nações, a sexta das 7 taças que consome a ira e os juízos de Deus. Então, o que prediz a sexta trombeta, não taça, agora a gente está falando de trombeta, em relação ao rio Eufrates. Isso nós já estudamos lá atrás, tá? Tá na playlist. Apocalipse 9, de 13 a 21. Eu peguei aqui o versículo 14, que é o mais importante. No toque desta trombeta são soltos os 4 anjos que estavam presos juntos ao Eufrates. Esses anjos formariam um exército de 200 milhões de cavaleiros que combate por meio de fogo, fumo e enxofre. Então, se a gente pegar aqui Apocalipse 9:14, a qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, aquele invasão lá do turco-otomanos ao Império Romano Bizantino, que nós já estudamos, e eles, no final
do período, mais ou menos no século XIV para o XV, eles já tinham acesso a canhão. Por isso que fala de enxofre, né, que compunha a pólvora do canhão, fogo, fumo e enxofre. Então eles conseguiram, naquela época, entre os séculos 11 mais ou menos, a 14/15, derrubar os muros de Constantinopla dessa forma. Então aqui é uma comparação, né, uma analogia que nós estamos fazendo. No ano de 1057 da nossa era, os turcos vindo do Turquestão atravessaram o Eufrates, se apoderando do mundo maometano e começaram a atormentar a Europa católica. Formou-se o grande Império Otomano na região banhada pelo Eufrates, compreendendo 4 principais sultanatos: Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Formaram os guerreiros mais cruéis que a Idade Média conheceu, assaltando vilas, queimando cidades e matando a todos que não professavam sua fé. No período de seu mais forte domínio, que foi de 1057 a 1453, formaram um exército que, segundo alguns historiadores, se fosse contado como um todo, chegaria aos 200 milhões. Então, esses 200 milhões, que está em Apocalipse 9, na verdade seria compreendendo esses 396 anos. Dá quase 400 anos, entendeu? Então, se você pegar todas as hordas, todos os exércitos, ao longo desses quase 400 anos, aí sim a gente chegaria no número literal que está em Apocalipse, 200 milhões. Mas cada horda era composta mais ou menos de 200 mil, se você pegar cada horda isoladamente, cada batalhão isoladamente. Foram os primeiros a usar em uma guerra artilharia com pólvora. O Império Turco-Otomano, como ficou conhecido, dominou o Oriente, incluindo a Terra Santa, até a Primeira Guerra Mundial, quando finalmente foi vencido pelos ingleses. Então a Primeira Guerra Mundial ela já está dentro da Sexta Taça, tá? Se o irmão Flávio quiser fazer alguma colocação, ele fica à vontade. A ligação tá tranquila, aqui não caiu. Pode continuar, irmão Gilberto. Estou prestando atenção. A hora que eu faço uma parênteses aí. Perfeito. Então vamos dar sequência aqui. Os fatos preditos no derramar da Sexta Taça. Vamos fazer um apanhado geral de Apocalipse 16, 12 a 16, tá? Versos 12 a 16, e depois a gente já entra mais específico. Então, na Sexta Taça, as águas do grande rio Eufrates secam para que se prepare o caminho dos reis que vêm do Oriente. Esta profecia representou o período denominado de imperialismo, doutrina que prega o domínio da nação mais fraca pela mais forte. O Império Otomano, que se formou no toque da Sexta Trombeta, a partir de 1830 entra em decadência e é invadido pelas nações europeias, que durante a Primeira Guerra Mundial lhe deram fim. Então esse Império Turco-Otomano, ele teve um forte domínio entre os séculos 11 mais ou menos a 15. Eles conseguiram derrubar Constantinopla e eles começaram a cair a partir de 1830, no século 19, e foram derrotados no século 20, nesse período da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, que as nações europeias foram contra eles. As nações que estavam sob seu domínio se tornaram independentes. As águas do grande rio Eufrates secaram, o que significa o enfraquecimento dos países que são banhados por ele, que está acontecendo hoje, né? Em resumo, a Sexta Taça do Apocalipse é o imperialismo. Essa profecia se cumpriu quando as nações europeias desmantelaram o Império Turco-Otomano em busca de mercados e matéria-prima para suas indústrias. Esse império é simbolizado pelo grande rio Eufrates. Caiu por causa de uma doutrina de que a nação mais forte deve dominar a nação mais fraca. Nessa época, os povos foram subordinados. As consequências se refletiram em 2 guerras mundiais, nas quais a quantidade de homens mortos não há precedências, e cujas lembranças ainda martirizam o coração dos homens. Desde então, significativas mudanças ocorreram na região. A Palestina passou ao comando inglês até 1947,
renasceu o Estado de Israel em 1948, com a aprovação da ONU. Acho que todo mundo sabe sobre isso. O mundo árabe se dividiu em diversos países. Nações muçulmanas foram invadidas e bastante enfraquecidas, como foi o caso do Iraque. Portanto, está aberto o caminho para o grande e decisivo conflito final, Armagedon. A gente pode considerar que a sexta taça ela já foi derramada e, na verdade, até podemos falar que ela se cumpriu, né? Porque essas nações elas já estão enfraquecidas. O Iraque, o Irã, a Síria, né? A Síria está quase toda destruída. Turquia, essas nações elas já estão bastante enfraquecidas. Agora vamos ser mais específicos com relação aos versos 13 e 14. Falar desses espíritos imundos aqui, né? Vi sair da boca do dragão, da besta, do falso profeta. Esses 3 espíritos aí semelhantes a rãs. São espíritos de demônios. Vamos entender então os versos 13 e 14, porque existe muita especulação sobre isso em toda a internet. Então vamos lá. Os 3 espíritos imundos, o que eles são? Que vão ao encontro dos reis da terra. O que eles são? Eles são as 3 forças que movem o mundo. Nós podemos entender como as religiões, incluindo, é claro, o protestantismo, o meio evangélico, todas, sem exceção, catolicismo, o islamismo, o judaísmo, todas as religiões, não tem nenhuma que esteja dentro do sistema, que não esteja contaminada. A economia, a forma como a economia é tocada, e o militarismo ou sistema de governo correlacionado. Nós também podemos entender ou representar as doutrinas ou os ismos, que propagam de certa forma um sentimento antissemita. Então a gente também pode entender esses 3 espíritos imundos como o socialismo, o comunismo e o capitalismo, este último ligado à democracia. A democracia ela é muito vendida pela mídia como algo bom, como algo desejável, né? Não, temos que defender a democracia, isso vai contra a democracia. Você vê até os petistas, né, falando da democracia, um negócio estranho, né? Por quê? Porque, se vocês perceberem, não existe democracia na Bíblia. A Bíblia, nós tínhamos a teocracia, próprio Deus governando através dos juízes, dos profetas, e monarquia. E monarquia é o nosso futuro breve, né? Jesus vai retornar e ele vai ser rei para todo sempre. Então, na verdade, são ideologias que comandam o mundo. Os ismos que fazem a cabeça das nações. Então a gente pode citar cristianismo, islamismo, judaísmo, o paganismo, heliocentrismo, enfim, todos os ismos. Essas forças são influenciadas pelos principados das trevas. Portanto, temos um agravamento da situação mundial causada pelo mundo invisível. Eu peguei aqui uma passagem de Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a ideologia que prevalece no mundo, ela é uma ideologia que provém de Satanás, do inimigo, né? Ele que coloca... Oi, irmão Flávio, pode falar. Uma coisa importante que a gente tem que atentar um detalhe sobre os 3 espíritos, semelhante a rãs, é que eles saem da boca de 3 poderes que controlam a Terra. A besta, que nós já estudamos, que é o Sacro Império Romano, o Vaticano, o falso profeta, que é o sistema religioso que comanda o mundo, seja o protestantismo, seja o islamismo, todas as religiões que não pertencem ao Vaticano, eles se enquadrariam ao sistema do falso profeta. E nós temos o dragão, que é representado o paganismo, o ateísmo. Inclusive a China, ela usa o dragão, né, esses povos orientais, usa o dragão como símbolo de suas próprias nações.
esses 3 espíritos saem da boca de cada um deles. Boca, em profecia, sair da boca, significa estar legislado ou regido por aquele poder. Então, esses espíritos imundos, de certa forma, eles seguem as linhas que regem esses poderes. O Vaticano, as religiões como falso profeta e o ateísmo, né, os povos orientais. E eles estão permeados através das universidades, através das ideologias que formaram os ismos, né? Esses ismos, militarismo, heliocentrismo, cristianismo, islamismo, todos os ismos são formas de doutrinamento que são impostos sobre as nações. Eles são ou de origem do Sacro Império Romano, ou de origem religiosa, ou de origem ateu mesmo, pagã, né? Então é isso que está permeando o mundo e faz com que haja grandes conflitos. A Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, foram fomentados por choques ideológicos, democracia com comunismo, socialismo, né? Nós vemos o caso de Hitler, que era do Partido Nacionalista Socialista, né? O nazismo era um partido socialista. Nós vemos a questão da Rússia com os Estados Unidos, é um conflito entre o comunismo e a democracia, o capitalismo. Então, todos esses ismos têm levado o mundo a esses grandes conflitos e que acaba chegando ao ponto culminante, que é a Batalha do Armagedon, né? Que ela é o juízo, a guerra destas nações, destas filosofias contra Deus. Tanto que ela é chamada de Batalha do Deus Todo-Poderoso. O Armagedon, na verdade, é o local, né? É o local geográfico em que ela vai se dar, palco da guerra antes da volta de Jesus, ou durante a volta de Jesus. Perfeito, perfeitas colocações, irmão Flávio. Complementando aí o estudo sobre esses 3 espíritos imundos, né? Então, essas forças, elas são influenciadas pelos principados das trevas, são ideologias satânicas, né? O terrorismo também que vem sendo praticado por grupos extremistas como Hezbollah, Hamas, Fatah, Talibã, Al-Qaeda, entre outros, faz da região do Oriente Médio o lugar mais belicoso e instável do mundo. Após o enfraquecimento dos países da região do Eufrates, que são Turquia, Síria e Iraque, temos lugar ao ajuntamento das nações de acordo com os profetas. Então, dando sequência aqui, lembrando que a gente está fazendo um apanhado geral, primeiramente no lugar do Megido, é o Monte Megido, né? Por isso que a gente fala Armagedon. Primeiramente no lugar de Megido, se utilizando do porto de Haifa, e depois seguindo ao vale de Josafá, que também é conhecido como Vale da Decisão, para uma guerra tática de desocupação de Jerusalém e retomada dos territórios anexados por Israel em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Vejamos o que os profetas falam a respeito. Então a gente separou aqui Joel 3, 1 e 2. Olha como a profecia está na iminência de ser cumprida. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, Deus ele vai fazer com que essas nações desçam ao vale de Josafá para combater Israel, para tentar tomar Jerusalém, e aí o próprio Deus vai entrar em juízo contra elas. E isso já está quase acontecendo. O tempo correto para o cumprimento deste ajuntamento será depois do retorno dos judeus à sua terra, ou repatriamento depois do terceiro exílio, que iniciou a partir dos anos 70 depois de Cristo, com o general romano Tito ocupando e destruindo Jerusalém,
levando cativos os israelitas e espalhando-os pelo mundo. Então todo mundo lembra dessa passagem, que inclusive tem nos evangelhos, que Jesus previu essa tribulação. Morreram mais de 1 milhão de israelenses no ano 70, não muito tempo, mais ou menos uns 40, menos de 40 anos depois da morte de Cristo, que teve a destruição do templo, né? E a morte de praticamente 1 milhão de israelitas, e eles foram levados cativos também, e foram espalhados pelo mundo. Então, o retorno do povo judeu iniciou-se por meio de uma aliança sionista britânica conhecida como Declaração de Balfour, de 1917, sendo concretizado no ano de 1947 mediante a partilha das terras entre palestinos e judeus e oficializado no dia 14 de maio de 1948 com a criação do Estado de Israel pela ONU. Então, nós estamos situando em que tempo que vai acontecer Joel 3, 1 e 2, em que tempo que vai acontecer Ezequiel 38 e 39. São essas profecias. Quando que as nações elas vão se juntar para invadir, para descer para Jerusalém, para Israel? Quando que isso vai acontecer? Vai acontecer agora, na nossa geração. Agora está tudo preparado para isso, né? Porque o Estado de Israel ele foi oficialmente criado em 1948. Então, o povo ele já foi reagrupado, já houve o repatriamento depois do terceiro exílio. E eles se tornaram uma grande pedra de tropeço para essas nações. Tal profecia está prevista em Isaías 66:8, seguindo toda uma história de uma série de conflitos. A recriação, né? Agora a gente vai falar, o que é Isaías 66:8? É a recriação, é o nascimento do novo Estado de Israel, em 1948. Então vamos lá. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Vejam que impressionante isso daqui. Para quem fala que a Bíblia não é verdadeira, que a Bíblia foi alterada, que é um conto de fadas, está aqui previsto, ó, exatamente. Ainda Deus desafia. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poderia uma nação, uma terra, nascer num único dia, num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Que foi isso aqui, ó. Foi criado em um dia, 14 de maio de 1948. Então, mais uma profecia que a gente está provando para vocês, mediante fatos históricos inegáveis, que ela foi cumprida. Que ela foi cumprida. Por isso que já está praticamente no momento dessas nações, dos reis do Oriente, se aliarem com Rússia, China e outros países para dar início ao Armagedon. Mas vamos seguir aqui na sequência. O mundo inteiro se envolverá nesta guerra. A globalização da economia faz com que as nações estejam economicamente comprometidas entre si. A gente vai falar também da globalização mais para frente, que é relacionada à sétima taça. A incapacidade das nações do terceiro mundo de conseguirem uma melhor equalização de justiça econômica faz com que tenhamos blocos heterogêneos, causando grande descontentamento, polarização de interesses e de políticas, tornando o mundo cada vez mais instável. Então o mundo está parecendo uma panela de pressão, ou uma bomba relógio, né? Ele está cada vez mais instável. Toda essa instabilidade levará os povos a buscarem soluções de conflitos. No ponto mais nefrálgico temos o Oriente Médio, onde também está a maior concentração de bacias petrolíferas do mundo, 40% da produção mundial. E tem mais, hein? Em 2015, foram descobertas grandes quantidades de ouro em Israel, equivalente a centenas de bilhões de dólares, aguçando as nações inimigas. Então, essas nações... Oi, irmão Flávio, pode falar enquanto eu vou colocando a notícia aqui. Pode falar. Não, nós temos aí essa
que colocou, de grandes somas de jazidas de ouro que foram achados na região de Haifa, Eliat, sul de Israel, que seriam talvez as antigas minas do rei Salomão, que tem ouro suficiente para construir o suposto terceiro templo. Eles não vão conseguir construir o terceiro templo, porque quem vai construir o terceiro templo, o local de encontro das nações, vai ter o Messias, o verdadeiro Messias. Mas também foi encontrado grandes jazidas de pedras preciosas na cadeia de montanhas do Carmelo, né? Inclusive uma pedra preciosa nova, classificada com o nome de Carmelita, exatamente por ter sido encontrado nessa região do Carmelo. E nós temos agora, a partir de 2014, 2015, a descoberta de uma grande jazida de gás natural que Israel encontrou na plataforma do Leviatã, no mar Mediterrâneo, que vai concorrer contra a Rússia e contra a Turquia as jazidas de gás, que já é um monopólio da Rússia vender gás para a Europa. E agora Israel encontrou essa jazida, grandes quantidades, metros cúbicos de gás natural, inclusive petróleo, nessa plataforma do Leviatã. Tudo isso são anzóis, são motivos que trarão a Gog, né, para esse grande último conflito de Deus contra as nações. Então, a gente vai vendo as profecias se cumprindo, os acontecimentos sendo delineados de acordo com a profecia. Perfeito. E olha o que essa questão do ouro, do gás, do petróleo, dessas riquezas, também vocês vão perceber que já estava previsto isso. Olha em Ezequiel 38, 13b. Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro. Tá aqui, ó. Deus já tinha previsto isso. Para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Então, é mais um incentivo para eles. As nações inimigas, elas têm, além dessa questão política, religiosa, né? Essa inimizade, esse ódio que eles têm deuses diferentes, também tem essa questão do grande despojo. Aqui, o que é o grande despojo? É a prata, é o ouro, é o gás, são todas as riquezas existentes na região. Então tudo indica que esses bilhões de dólares de ouro eram aquela grande quantidade de ouro que detinha o rei Salomão. Então são minas do rei Salomão. Para quem já leu Reis, Samuel, Reis, essa parte aí da Bíblia, tudo no templo de Salomão era de ouro, né? Até os escudos dos soldados, todos os talheres, pratos, taças, tudo era feito de ouro. Na época do rei Salomão, a prata você achava na rua, não valia nada. Não valia nada a prata, eles jogavam fora, porque tudo era feito de ouro, de tão abundante que era. Então, aqui está o grande despojo, que está previsto em Ezequiel 38:13. Ajuntaste a tua multidão para arrebentar a tua presa, as nações, todas as nações, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado, os bens, para saquear o grande despojo. Então, a gente fez um estudo aqui, numa live anterior. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, ó. Quando nós fizemos a live Irã versus Estados Unidos, Israel nas profecias do final dos tempos. Foi no dia, deixa eu entrar aqui, a gente fala mais um pouco sobre isso. Foi no dia 4 de janeiro, tá? Não faz tanto tempo assim, faz 10 dias. Então, há 10 dias atrás, nós falamos de Ezequiel 38, 39, Joel 3, Zacarias 12 e Zacarias 14. Todas as profecias se cumprindo. Então, vamos dar sequência. No contexto atual, não podemos dizer... Oi, irmão Flávio. Nós temos também que ressaltar que Israel é riquíssimo em cobre, que serve para fazer placas de circuito impresso,
riquíssimo em potássio, que é ali a região do Mar Morto, né? E riquíssimo em enxofre também, que são elementos essenciais para fazer pólvora, combustível sólido de foguete. Então, Israel tem grandes riquezas que vão atrair Gog da terra de Magog. Então, no contexto atual, não podemos dizer que as nações, ainda que de certo modo pertencentes ao bloco de nações em desenvolvimento ou do terceiro mundo, sejam belicamente fracas. Temos, por exemplo, o caso da Índia, que já possui armamento nuclear, ou mesmo os países como o Irã, que possuem armas químicas de destruição em massa. Então, embora elas estejam economicamente enfraquecidas, belicamente elas representam ainda um perigo, tá? A profecia diz, então vamos pegar aqui uma parte um pouquinho maior de Joel, Joel 3, de 9 a 14. Proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra, desperte os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga o fraco, sou um guerreiro. Até o fraco vai ficar encorajado achando que é um guerreiro. Ó. Venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Então as nações vizinhas. Despertem, nações. Avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Ó, Deus está mandando eles para lá. Elas vão ser julgadas lá. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pise com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, que nós estudamos lá em cima. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Então essas nações, ó, venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Digo fraco, sou um guerreiro. Então eles estão assim se juntando, formando esse bloco econômico, político, militar, religioso para descer para Israel mesmo. Está sendo desenhado esse quadro. Nesse exato momento está sendo desenhado esse quadro. Nestes versos encontramos profetizado um período de uma tendência mundial de se armar, semelhante ao que vimos na Guerra Fria, que durou de 1950 a 1985, e teve seus últimos desdobramentos com o incidente do submarino nuclear Kursk, no Mar Báltico. Se eu não me engano, foi em 1994 esse incidente. Hoje temos nações consideradas fracas do ponto de vista econômico, porém fortes na esfera militar, pois possuem poder de armas químicas, biológicas e nucleares. Lembrando que Israel, ele é pequenininho aqui, né? É uma pedra de tropeço mesmo. Então você tem as nações aqui, Turquia, Síria, Iraque, Líbano, Egito, Líbia, Irã, a Rússia é gigante e tal. Israel é isso aqui só. Tá acuado aqui, né? Tá o mar Mediterrâneo, tem a faixa de Gaza, né? O pessoal atacando eles. A faixa de Gaza aqui, eles sendo atacados, o mar. E a Palestina, Jordânia, tudo jogando míssil neles. Eles têm aquele sistema Iron Dome para se proteger. Mas no momento que eles resolverem invadir, se juntar para invadir, não vai ter o que Israel fazer. Aí quem vai entrar em juízo contra os invasores vai ser o próprio Deus. O próprio Deus que vai dar a vitória para eles. Então nós dando... Oi. Tudo indica que essa invasão ela vai ser uma invasão de guerrilha. Porque o livro do profeta Zacarias, 14:1, ele fala de uma invasão ao estilo guerrilha na cidade de Jerusalém. Né? Há exatamente uma intenção por parte desses povos de fundamentação islâmica, né? Uhum. De recuperarem Jerusalém. Eles querem recuperar Al-Quds, né? Eles chamam de Jerusalém de Al-Quds. Né? É interessante na Primavera Árabe, que nós tivemos esse fenômeno em 2011, que foi
a desestabilização de governos islâmicos, do Egito, da Tunísia, da Líbia, né, do Iêmen, de vários lugares, inclusive da Síria. A Síria só não caiu porque a Rússia e a China seguraram a onda do Bashar Assad, senão teria caído, né? E desse modo, o Bashar Assad ele ficou refém da Rússia, né? Ele deve tudo para a Rússia, porque senão o regime dele teria caído. Mas tudo isso tem cumprimento das profecias. Agora, interessante, na Primavera Árabe, quando foram feitas aquelas grandes aglomerações nas praças públicas da cidade do Cairo, né? O que eles gritavam lá, os muçulmanos? Eles gritavam assim: 10 milhões de egípcios, né? Al-Aqsa, Jerusalém, nós chegaremos. Ou milhões de mártires rumo a Jerusalém. Essa era a palavra de ordem deles. Inclusive, eu tenho aqui o áudio da época, né? Vou ver se eu consigo reproduzir. Eram milhões deles gritando isso aí lá. Ô, irmão Flávio, acho que cortou o finalzinho. Multidões e multidões gritando isso aí, né? Al-Quds, milhares de mártires, uma Jerusalém. Eles falavam Al-Quds Hayhem Shohada Belemayan. Em português, caminhamos para Jerusalém, mártires aos milhões, né? Então, eles almejam, porque na história da Guerra dos 6 Dias, quando Israel tomou de volta a cidade antiga de Jerusalém, a parte oriental, inclusive com o Monte Templo, a mesquita, né? Isso ficou atravessado na garganta dos árabes, né? Entendi. Até hoje tem uma resolução da ONU, que é a resolução 242, e diz que Israel tem que entregar de volta a cidade de Jerusalém antiga para os palestinos. E agora está mais difícil ainda, porque o próprio presidente Donald Trump, em dezembro de 2017, declarou que reconhece Jerusalém como capital legítima de Israel. Então a coisa ficou mais ainda complicada. Então tudo isso está atraindo, e o mais interessante que nós colocamos agora é que o nome da milícia do exército do Qassem Soleimani, aquele major-general que foi eliminado pelo drone dos Estados Unidos em Bagdá, era Al-Quds, né? Que é justamente uma referência a Jerusalém. Então, eles têm intenção, sim, de irem até Jerusalém e tomar Jerusalém. Isso em forma de guerrilha. A gente percebe em Zacarias 14 que vai ser em forma de guerrilha que eles vão tomar a cidade oriental de Jerusalém. E aí nós estamos no Armagedon. Entendi. Aí nós estamos no Armagedon. Então. Tá tudo se desenhando, né? A gente tá vendo o cenário sendo montado nesse momento. Bom, vamos dar seguimento aqui. Ajuntamento de tropas das nações no Vale do Megido, o assunto que nós estamos falando. Os profetas do Antigo Testamento profetizam para o tempo do fim, uma reunião de tropas liderados por uma nação mencionada como Gog, príncipe de Rosh, Roche igual cabeça, e muitos inimigos do Estado de Israel, seus nomes aqui nomeados pela sua origem, de sua colonização ou pelos antigos nomes. Então vejamos o que diz a profecia. Vamos ler um trecho um pouquinho maior aqui de Ezequiel 38, do 1 ao 9, porque eu acho que é importante, né? E depois é importante as pessoas verem aquela live do dia 4 de janeiro. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga:
Assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos eles branindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia estarão com eles, todos com escudos e capacetes. Gomer, com todas as suas tropas, e Bet-Togarma, do extremo norte, com todas as suas tropas. Muitas nações com você. Aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas a seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Em anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Foram trazidos das nações, e agora todos eles vivem em segurança. Você e todas as suas tropas, e as muitas nações com você subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Então está aqui previsto. Depois é até interessante continuar lendo Ezequiel. A gente lê o versículo o 13 aqui, né? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar sua presa, para levar a prata e o ouro, tomar o gado, saquear o grande despojo. Depois é até interessante vocês lerem até o final. Então, vamos decifrar alguns povos mencionados nesta profecia e também nos localizarmos cronologicamente pelo evento nela narrada. A terra que é restaurada da guerra, que foi tirada dentre os povos, refere-se, obviamente, à restauração da nação de Israel, né, como nós vimos acima. Após a volta dos israelitas à sua pátria, inicia-se os preparativos dos povos para este ajuntamento. Então o que nós tivemos? A queda do comunismo na Rússia, a luta da OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, hoje como ANP, Autoridade Nacional Palestina, que disputam as terras ocupadas por Israel, a inimizade de várias nações islâmicas daquela região, provam a realidade dos elementos propícios para o cumprimento exato da profecia narrada nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, bem como Joel e outros profetas bíblicos. Vocês podem perceber que os profetas bíblicos eles estão totalmente alinhados. Por quê? Porque toda a escritura ela é inspirada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então por isso que as profecias elas não se contradizem, elas vão na mesma toada. Elas, no máximo, elas se complementam, mas elas nunca se contradizem. Recentemente, tivemos a chamada Primavera Árabe, trazendo profundas transformações internas e disputa do controle de poder para a tentativa de implantação de uma democracia ao estilo árabe. Então a gente lembra lá da queda do Hosni Mubarak aqui no Egito, lá Primavera Árabe, né? É um evento que ficou bem conhecido, saía todos os dias na mídia. Tá ruim de digitar aqui, pessoal, que eu tô cheio de coisa na mesa, mas dá para colocar aqui para vocês verem. Primavera Árabe, deixa eu tirar na Síria aqui. Tem até na Wikipedia aqui, ó. A Primavera Árabe, como é conhecida mundialmente, foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no norte da África a partir de 18 de dezembro de 2010. Houve revoluções na Tunísia, no Egito, uma guerra civil na Líbia e na Síria. Grandes protestos também ocorreram na Argélia, Bahrein, Djibouti, Iraque, Jordânia, Omã e Iêmen. E protestos menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão, Saara Ocidental. Então vários protestos, quedas de ditadores, repressões fortes, né? Isso foi conhecido como Primavera Árabe. Gilberto. Oi, irmão Flávio. Nós podemos considerar que a Primavera Árabe, quem estava por trás da articulação dela, são também esses espíritos imundos aí, semelhante a rãs. Porque você percebe que a Primavera Árabe, ela foi criada, ela foi instigada a acontecer.
quando houve, inclusive, a interferência das mídias sociais, né, um ajuntamento de multidões baseados no Facebook, mídias sociais. Você percebe que está trabalhando por detrás disso interesses malignos que acabam também levando a cumprir as profecias, né? Sim. Porque a queda dessas nações é que colocou a Síria hoje no status que ela está, né? A Síria ficou aprisionada pela Rússia, a Rússia se achegou, a Rússia só está mais forte encenando no Oriente Médio por causa da Primavera Árabe e o que aconteceu com a Síria, que ia cair o governo de Bashar Assad. Quando o Vladimir Putin percebeu que caindo a Síria isso não seria interessante para a Rússia, ele vai lá e coloca as tropas russas para segurar o governo de Bashar Assad. Então, o acontecimento da Primavera Árabe, ela ajudou a acelerar o quadro geopolítico que está muito agora alinhado com a profecia. Perfeito, exatamente. Eu estou mostrando algumas imagens aqui desses protestos, dessas manifestações relacionadas à Primavera Árabe, enquanto o irmão Flávio estava fazendo essas importantes colocações. Exatamente isso. Dando sequência no estudo, é incerta a possibilidade de uma democracia estável nos países do Oriente Médio, diante do risco de assumirem facções religiosas extremistas, como foi no Irã após a Revolução Islâmica. Trata-se de uma região em ebulição, composta por nações que se afiguram como inimigos natos de Israel. As mudanças atuais dos países árabes representam incertezas dos regimes que serão adotados naquela região e qual será o novo posicionamento geopolítico em relação a Israel. Nota-se que o Egito, depois dessas transformações, aceitou a provocação do Irã a Israel, permitindo que 2 fragatas iranianas passassem o canal de Suez. As hostilidades antigas parecem estar de volta. Então, é uma região que está realmente em ebulição, né? Que a gente sabe que vai acontecer, vão acabar sendo liderados aí pela Rússia. Até tem um estudo que nós fizemos, nós vamos passar rapidamente, porque é mais referente a Ezequiel, né? Gog, terra de Magog e demais aliados. A gente vai deixar a apostila na descrição do vídeo, como sempre. Para quem está chegando agora, sempre na descrição do vídeo, além da playlist com todos os vídeos do Revelando Apocalipse, a gente deixa o link com os estudos do Apocalipse, com as apostilas. Essa apostila também vai ser disponibilizada gratuitamente para vocês. Mas vamos só passar quais são essas nações, né? Então a Bíblia, ela vai nos dando pistas, ela vai nos revelando. A Bíblia sempre é a melhor fonte para entender a profecia. Assim é desta origem das nações, que nós começamos a aprender a identidade de Gog, Magog. Magog era um dos filhos de Jafé. Então a gente vê aqui em Gênesis, por exemplo, este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tirás. Porque, na verdade, toda a nossa descendência, ela vem desses filhos de Noé. Então, a Bíblia ela vai nos dando as informações para nós decifrarmos quem são essas nações, esses povos mencionados em Ezequiel 38 e 39. Eu estou deixando o estudo completo aqui da Igreja de Deus, através desse link. Vocês podem ver que o link está funcionando. Vou abrir aqui só para a gente testar ao vivo, não pode falhar. Vamos lá, abriu. Então, estudos bíblicos aqui da Igreja de Deus, assim vocês já ficam com o link do site, né? Armagedon, a profecia, e mais para baixo, se não me engano, item 5 aqui, ó, Gog e Magog, e aí já tem um estudo mais completo de quais são as nações. Aqui a gente teve que resumir bastante para caber tudo na live. Então, em resumo, Gog é a Rússia, tá?
Magog, na verdade, é a terra na divisa entre a China e a Rússia. Dedã, Arábia Saudita. Sebá, Emirados Árabes. Quase todo mundo lembra da rainha de Sebá, que foi visitar o rei Salomão e ficou impressionada, né? Foi bem na fase áurea dele. Sebá também, então é Emirados Árabes. Tarsis, Inglaterra. Os leãozinhos são os países colonizados pela Inglaterra. Mesec, a Turquia, atual Turquia. Tubal, Tobolsk da Rússia. A Pérsia é o Irã. Esse é mais fácil de linkar. Kush é a Etiópia e partes da África Central e do Sul. Put, Líbia, Argélia, Tunísia e Marrocos. E Gomer também é tranquilo de descobrir, né? No Talmud babilônico, Gomer bíblico, país de Askenaz, é feito Germânia. Gomer também é associado com os Cimerianos, que eventualmente se estabelecem nos vales do Reno e de Danúbio. Então, atualmente compreende Alemanha e Áustria, Gomer. Então, esses são os povos com as denominações atuais, que vão fazer parte aí desta guerra, que serão os principais personagens, digamos assim, desse início aí de terceira guerra, do Armagedon. Se o irmão Flávio quiser fazer alguma consideração, fica à vontade, e depois já partimos para a 7ª taça. Enquanto isso, deixa eu ver se a ligação tá ok, tá? Então... Ok, a ligação tá ok. Tá tudo certo. Nós temos no cenário os atores também que vão questionar esta guerra, essa tentativa de Gog, da terra de Magog, né? Fala que ele tem um príncipe, o principal de Gog, ele é chamado de Rosh, ou Ros. Interessante, o irmão Gilberto, que o nome Rússia vem de Roshan, né? É exatamente a palavra hebraica Rosh, que significa cabeça. Líder, né? Uhum. A palavra Ros, ou Rosh, né? Que vem de Rosh, cabeça, líder. Outra coisa muito interessante, que o nome Vladimir, se você fizer uma pesquisa etimológica do nome Vladimir, pode até pesquisar na Wikipédia, no próprio Google, etimologia do nome Vladimir em russo, significa cabeça, regente, líder, né? E é bem associado à imagem do Vladimir Putin, que ele foi um dos chefes da KGB, da antiga serviço secreto da antiga União Soviética. Ele vem já de um regime totalitarista, né, que foi o regime do comunismo. Uhum. E a gente percebe nitidamente ao desenvolvimento da presidência de Vladimir Putin. Ele já está, eu acho que no 3º mandato dele, né? Já está há bons anos, mais de uma década, na direção da Rússia. Ele vem, parece que trazendo de volta, recuperando de volta aquele antigo orgulho russo de uma nação poderosa, de uma nação dominadora, de uma nação expansionista, né? E é uma característica do principal de Gog, Rosh. Então, o nome dele, as ações dele, o nome da própria Rússia, e além do território, né? Tudo leva a realmente ter essa certeza de que o Gog seria a Rússia, a terra que vai liderar esse conglomerado de nações inimigas de Israel por motivos, ali diz, colocaria anzóis, são motivos que vai trazer essa poderosa nação ali para vir contra Israel. Perfeito. Então vamos lá. Roberto. Oi, irmão Flávio. Desculpa interromper, antes de entrar na 7ª, tem uma ressalva muito importante para nós fazermos.
Pois que não? é as palavras do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 16, verso 15, que ele fala assim: bem-aventurado aqueles que eis que vem como ladrão, né? Uhum. Bem-aventurado aqueles que guardam suas vestes para que não ande nu, né? Por que será que o Senhor Jesus, no meio da narrativa da sexta taça, ele faz esse parêntese, chamando a atenção de todos, né? Que ele vai vir como ladrão. É Eu verdade. estava lendo hoje, Lucas 21. Jesus fala assim: porque aquele dia vos sobrevirá como um laço sobre todos que habitam a terra, né? Cuidai, vigiai, para que não sejais carregados de glutonarias, de prazeres da carne, né? As distrações do mundo, e aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então, nós estamos vivendo um momento de muito mundanismo. A igreja de Laodiceia, ou a era de Laodiceia, é uma era em que as pessoas pensam que estão bem diante de Deus e estão mal, estão enganadas, estão mundanizadas e estão crendo em coisas que o sistema religioso tem divulgado e propagado e não vão acontecer, que estão distraindo elas, estão levando elas para o lado errado, elas não vão saber discernir as coisas. E a volta de Jesus vai pegar muitos mesmo desprevenidos, como o ladrão pega de noite, né? Como o ladrão que vem na noite. Então, é muito importante você que está nos ouvindo, que está participando dessa live, ou que vai ouvir este vídeo, leve a sério a sua vida espiritual. Não acredite em tudo que o sistema religioso vos apresenta. Examine as escrituras, se aprofunde no estudo da Bíblia. Leve uma vida de santificação diante de Deus. Abandone tudo que está errado, os vícios, o pecado, o mundanismo, e leve a sua vida a sério para que você possa estar de pé diante do Filho do Homem na sua volta, no seu retorno. Perfeito. Agradecer aqui o superchat da Adria Mendes Artesanatos. Muito obrigado. A passagem que o irmão Flávio falou, Lucas 21:35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E no 36 está falando: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Realmente, o sistema religioso ele está enganando muito as pessoas. As pessoas estão ainda esperando o anticristo, esperando marca da besta, achando que vão morar no céu, um monte de doutrina falsa, imortalidade da alma dos condenados. Então tá um caminhão aí de falsas doutrinas, todo mundo acreditando, e Deus pedindo para sair em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, e as pessoas teimam em ficar lá, tá 30 anos ouvindo mentira. Então por isso que ele fala: eu venho como um ladrão, ele vai vir assim quando as pessoas menos estiverem esperando. Vai pegar nu, né? Ele fala: feliz daquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes para que não ande nu e não seja vista sua vergonha. Ou seja, a pessoa vai estar vivendo como um ímpio, vai estar vivendo em pecado, vai estar ignorando os mandamentos de Deus. O calvinismo também, né, que leva as pessoas ao engano. A pessoa acha que aceitou Jesus, acabou, está justificada, não tem que fazer nada. Se você fizer alguma coisa, você está ofendendo o sacrifício de Cristo. Então você não tem que... Por que Jesus mandou formar discípulos? Por que ele mandou formar discípulos? Cristão é imitador de Cristo. A palavra cristão significa imitador de Cristo. Ele fala: aquele que me ama guarda meus mandamentos. E as minhas palavras não são minhas, são do Pai que me enviou. Então as pessoas elas estão muito mundanas mesmo, né? Só indo atrás de vícios, de prazer,
de distrações sem proveito, de festas, churrasco, Netflix, vários canais aí, a gente tá bem incomodado aí com os grandes canais que se dizem donos da verdade, mas que pregam somente heresias, distrações em busca de views, youtubers profissionais, né, que vivem disso, que fazem vídeos todos os dias, levando dezenas de milhares ao engano. Então, pessoal, estudem a fundo as escrituras, saiam do sistema, façam aí o discipulado. Tem um e-mail aqui, é muito importante a gente estar preparado para que não sejamos pegos nos desprevenidos, correto? Então, perfeitas as colocações aqui. Então é importantíssimo, né, irmão Flávio tocou num ponto importantíssimo falar sobre esse versículo 15, que é um aviso ainda que Jesus faz. Ele avisa, eis que veio como um ladrão. Ou seja, estejam vigilantes. Então vamos lá, vamos partir agora para a sétima taça, Apocalipse 16, a partir do versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Esse, para quem não acompanhou as lives anteriores, eu deixei um resumo. Cadê o resumo? Acho que tá aqui, ó. Eu deixei isso aqui, resumo dos 7 selos. Então, primeiro tiveram a abertura dos 7 selos, depois o toque das 7 trombetas, vou deixar o resumo nas 7 trombetas, e no final, qual que é a última ira, o último juízo de Deus são as taças. Então, na medida que a gente entra na sétima taça, vocês estão entendendo a importância? É o último juízo de Deus. Aqui é o fim mesmo. Então nós estamos falando da sétima taça. É o último evento, juízo de Deus. Então se a gente voltar aqui um pouquinho em Apocalipse, cadê, ó? Então ouvi no versículo 1, né? Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Deixa eu pegar na Almeida. Dizia: derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, que é justamente o último juízo contra todo esse império, na verdade contra todas as nações agora, né? Não dá nem para falar que é só contra o Império Romano. Aqui, ó, no Apocalipse 15, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então esses 7 últimos anjos, eles trazem as 7 últimas pragas. Tivemos 7 selos, 7 trombetes, 7 taças. A sétima taça é a última praga. É onde vai ser tudo consumado. Então é de extrema importância. Ele abriu os 7 selos, fazer uma retomada aqui. Ele abriu os 7 selos e os grandes impérios foram desfeitos pelos flagelos do Apocalipse. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças são símbolos proféticos da destruição do Império Romano, Império Bizantino, Santo Império e Império Otomano. Contudo, algumas nações ainda aspiravam grandeza. Então veio o golpe final, o último flagelo, a taça derramada no ar, o juízo universal sobre todas as nações. Então aqui é um juízo universal. Vai pegar todas as nações sem exceção. O fim chegou. A sétima taça se relaciona com os principais fatos do século XX. Porque essa taça, cada taça, mais ou menos, cada juízo de Deus, ele pega mais ou menos um período de 1 século, tá? Não é que nem os falsos profetas pregam, que vai acontecer tudo no mesmo dia, ou que cada taça é um acontecimento de um dia, ou de metade de um dia. Não é nada disso. Nós estamos falando... Se a gente pegar... Quer ver? Eu não vou escrever aqui que tá difícil de digitar. Mas se a gente pegar 7 taças, pegar a calculadora só. 7 selos, mais 7 trombetas, mais 7 taças, você tem mais ou menos 21 séculos. O que significam 21 séculos?
2.100 anos, certo? 2.100 anos dividido por 21, exatamente isso. 100 anos, mais ou menos, 100. Tá? Então, mais ou menos, cada juízo de Deus, ele leva em torno de 100 anos. Não exatamente, tem uns que são mais, tem outros que são menos. Mas é só para vocês entenderem que o juízo ele não é feito em um dia, em uma semana, tá? Então, a sétima taça ela já está sendo derramada, que é a última. A gente já está praticamente na sétima taça, só que ela não se consumou por completo, porque ainda não teve o Armagedon. Só que nós já estamos, já pode-se dizer que nós estamos nela, tá? Então, eu não quero deixar ninguém desesperado, mas a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado. Então, é um juízo universal sobre todas as nações, o fim chegou. A sétima taça se relaciona com os principais fatos do século XX, e ela adentra no século XXI, que é o último. Vamos falar aqui, o capitalismo, quando os homens conquistaram os céus. O céu é o limite. É uma frase que representa muito bem o espírito da nossa época. Ela significa a busca incessante pelo progresso. Tempo é dinheiro, o tempo voa, são as frases que a gente ouve atualmente, né? É o espírito do capitalismo. No século XX, o capitalismo chegou ao apogeu. Nesses últimos dias, ele ganhou forças e espaço e firmou-se como principal modo de vida. O capitalismo é um sistema que subordina os meios de produção, as máquinas e as forças de produção, que seria o trabalhador. O capitalista é quem contrata a mão de obra, pois é dono da empresa, da matéria-prima, da energia, das máquinas, dos imóveis e do lucro. O capitalismo tem sua origem por volta do século XII. Passou por várias transformações até os dias atuais. A partir do final do século XIX, ele fomentou a criação e a introdução do maquinismo e dos progressos técnicos e científicos. Então, ao iniciar o século XX, os campos científicos se alargaram nas mais variadas direções e deram origem à alta tecnologia. A ciência caminha agora à frente. Hipóteses, teorias, pesquisas, experimentos, verificações matemáticas são seguidas pela prática. Antigas teorias, pesquisas, descobrimentos e invenções dão lugar às novas teorias e novas realizações num progresso incessante. A gente pode perceber que se você pegar, por exemplo, do ano... Eu vou pegar do ano 0 ou do ano 1 depois de Cristo até o ano 1000. Não muda muita coisa, né? Se você pegar do ano 1 até o ano 1000, você não vê um grande progresso. A pólvora ela surgiu, acho que mais ou menos em 1400, mais de 1400, por aí. Então, você fala assim, não, do 1 ao 1000 não mudou quase nada, né? Agora, se você pegar do século XIX pra cá, nossa, deu uma explosão aí tecnológica. Então, isso faz parte também dessa sétima taça. Houve um desenvolvimento fantástico no campo da eletricidade, que possibilitou a origem da engenharia elétrica, do telégrafo elétrico, telefonia sem fio, transmissão pelo rádio e do radar. Esse conjunto de transformações capitalistas permitiu que o homem conquistasse os céus. Essa época é apresentada no Apocalipse, pois ele coloca em cena mais uma profecia. É a sétima e última taça dos juízos de Deus, desta vez no ar. Né? Derramou sua taça no ar. Agora vamos, dando sequência, pegar Apocalipse, o versículo 18, a parte final, B. E houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Será que ele está falando de um terremoto literal mesmo? Ou de grandes mudanças, né? Vamos analisar aqui o que quer dizer o terremoto do Apocalipse 16, 18. O sétimo anjo derramou sua taça no ar e houve um grande terremoto. Ele não é literal, tá? Ele revela um período de consternação social, uma revolução com mudanças significativas que tornam bases fundamentais para uma nova sociedade. Um auxílio para a compreensão deste símbolo bíblico
pode vir de expressões do cotidiano. A mídia constantemente trata o sobe e desce das bolsas de valores com a expressão terremoto. A partir deste entendimento, deduz-se que o grande terremoto não é geológico, mas histórico. Este grande terremoto se dá na história econômica. Ele é a globalização. Então nós estamos falando aqui da globalização. O sociólogo Litz Vieira define a globalização em termos mais acadêmicos. Ela é uma nova configuração espacial da economia mundial, que se deu a partir do momento em que as áreas periféricas da economia foram sacudidas pela expansão da empresa transnacional. O mundo industrial é então agitado por uma profunda reestruturação capitalista, sustentada tecnicamente na revolução da informática das comunicações, que torna possível a descentralização espacial dos processos produtivos. Quando a gente estava fazendo aquele estudo sobre, por exemplo, cabos submarinos, a gente já consegue ver essa questão da globalização. Cabos submarinos. Quer ver? Pegando na Wikipedia mesmo. Nós temos também, Gilberto, a questão da pirâmide de controle do poder, né? Você vê que são colocadas grandes empresas, grandes impérios econômicos e o dinheiro para fazer o controle supranacional. Inclusive essa desculpa aí de aquecimento global, de crise climática e tal, são instrumentos de globalização que está mudando totalmente a forma de relação internacional entre as nações. Eles estão tentando, digamos assim, ultrapassar a soberania dos países. Está havendo uma mudança radical, tanto na questão da relação internacional entre as nações, como também da questão da divisão de poderes. É uma tendência de que a gente está vendo aí, essa globalização que eles chamam, né? Exatamente. Há uma curiosidade aqui. Os primeiros cabos submarinos eles foram estabelecidos na década de 1850 para o tráfego da telegrafia, o telégrafo, né? Aqui até aparece que foi inventado por Morse, Samuel Morse. Então, todos os continentes, todos os países praticamente interligados. Aqui tem um mapa ampliado e quando a gente pesquisa sobre isso, tá tudo interligado. E só fazendo um parênteses, é muito evidente que a Terra é plana, né? Porque todas as interligações são de leste a oeste e de oeste a leste, tal como ocorre com os voos e com a navegação. Então, para todos os fins práticos, a Terra é sempre tratada como um disco plano. Você nunca tem nada de polo a polo, jamais, impossível, entendeu? Você não tem um único cabo de norte a sul ou de sul a norte. Todos são de leste a oeste, oeste a leste, tratando a Terra como plana. Isso acontece também com aviação, com navegação, tanto que nós temos amigos pilotos, somos amigos do comandante Luiz Rabelo, ele fala, né? Não existe nenhum voo que atravesse o paralelo 60 sul ou 70 norte. Na aviação, a Terra ela é 100% plana. Você não tem autorização para voar abaixo de 60 sul, a aeronave já vem com todos os instrumentos regulados para não atravessar, e vem no manual também, e também o 70 norte você não pode atravessar, porque não é uma bola, ela é um disco. Então a gente pegou esse gancho para falar da globalização, né? O mundo todo assim interligado. Que a gente começou a ver que foi até o início disso se deu, na verdade, no século XIX, né? Quando eles começaram a passar os cabos, ficou tudo interligado. A gente só fez um gancho aqui, porque nós falamos da revolução da informática e das comunicações, né? Que tornou possível a descentralização dos processos produtivos. Então, dando sequência, a nova tecnologia influi em todos os campos da vida econômica e revoluciona o sistema financeiro pela conexão eletrônica dos distintos mercados. Então, mercados muito diferentes dos outros estão todos interligados. Agora vamos falar de um acontecimento que ficou bem conhecido, lá da bolha imobiliária. Tem gente que mexe com ações e que, infelizmente, acabou
perdendo, né, nessa época. No início de 2008, a economia americana foi a causa de um pânico generalizado. A crise ela foi provocada pelos papéis subprime, que são empréstimos a pessoas sem comprovação de renda. Eu lembro bem dessa época porque meu irmão estava investindo e tal. E lá nos Estados Unidos, uma pessoa que trabalhava, por exemplo, um barman, uma empregada doméstica, mesmo que ela não tivesse uma renda significativa, profissões normais assim, né, que não ganham muito bem, eles conseguiam financiar 3, 4 imóveis. Então, é diferente do que acontecia no Brasil aqui, por exemplo. Aqui você vai financiar um imóvel, esse imóvel ele vai ser dado em garantia hipotecária para o banco, ou ele vai ser dado em alienação fiduciária para o banco. Então, é uma única garantia, um único financiamento. Lá, o que eles faziam? Eles faziam hipoteca de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Ou seja, era uma falsa garantia. Então a pessoa, sei lá, ela ganhava relativamente pouco, tinha um emprego normal, assim, não era diretor de empresa, gerente, nada disso. Trabalhava no McDonald's. O cara lá conseguia comprar 4 imóveis financiados, não desmerecendo os trabalhos. O que eu tô falando é que era incompatível com a renda, entenderam? Aqui é meio complicado, né? Você quer financiar um imóvel... Uma bolha, né? Isso. Então, até tem um filme, né? Que o cara, ele vai num clube, numa boate e pergunta lá pra uma dançarina, né? Quantos imóveis você tem financiado? A dançarina fala, não, já tenho 4. Ele fala, nossa. Um cara que tava investigando se os títulos eram bons ou se eram podres. Porque os títulos, eles tinham nota AA. Então, eles eram super recomendados no mercado. Só que aí, quando a pessoa ia investigar a fundo, eram títulos podres. Esses empréstimos eram garantidos pelas hipotecas imobiliárias. Só que eram várias hipotecas para o mesmo imóvel. Enquanto os imóveis se valorizaram no mercado, permitiu-se novos empréstimos para rolar a dívida. Para diminuir riscos, um processo de securitização lastreou papéis dessas dívidas. O que é isso? Você tinha seguradoras por trás desses papéis. Esses papéis eles eram divulgados como algo muito bom e você tinha grandes seguradoras lastreando. Lastreando significa garantindo, tá? Então, para diminuir riscos, um processo de garantia, de securitização, lastreou papéis dessas dívidas por bancos do mundo inteiro. Quando houve a necessidade de aumento na taxa de juros americana, o preço dos imóveis despencou. Então o que aconteceu? Os imóveis que estavam muito valorizados despencou. Uma crise de liquidez nas instituições de crédito se estendeu para os bancos comerciais, não apenas americanos, mas também europeus e asiáticos. O mundo enfrentou uma crise tão grande que foi comparada ao crash, ao terremoto de 1929. Pegou o mundo inteiro, quase. Um pacote de quase $1 trilhão foi utilizado para sanear as instituições financeiras. Até então, a maior ajuda que um governo havia concedido a empresas privadas em toda a história. O governo ele ficou numa sinuca de bico, porque ou ele injetava muito dinheiro em bancos e seguradoras privadas, ou essas empresas fariam com que a economia quebrasse. Então o governo falou, e agora? Se eu der o dinheiro, eu não vou ter de volta. Mas se eu não der, o buraco na economia vai ser tão grande, mas tão grande, que eu vou parar de arrecadar imposto. Então o que o governo fez? Não é que ele foi bonzinho. Não tinha escolha. Ele não tinha escolha. Ele pegava aquele... Oi. Dentro disso que você está falando, nós temos que lembrar o seguinte. A Bolsa de Valores estava em alta. Estava bem alta. Antes do crash de 2008. Exatamente. Ela estava bombando. Exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. TV, propaganda o tempo todo no YouTube, o pessoal te chamando para ser trader, para entrar na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores estava bombando momentos antes desse crash, assim como em 1929. Nessa época, irmão então, Flávio... Oi. Exatamente. Nessa época aí, 2003,
2003, mais ou menos, até 2008, as ações elas estavam fazendo o seguinte: você pegava uma ação da Uzi Minas, o gráfico era isso aqui, ó. Era assim, só subia. Você pegava a ação da Vale do Rio Doce, também. O gráfico só subia. Então, dava para ganhar muito dinheiro com o day trade. Você comprava aqui, você ia vender por mais caro. Você comprava aqui, você ia vender por mais caro. Você comprava aqui, qualquer coisa que você comprasse, no mesmo dia, no dia seguinte, você vendia por mais caro. Então tinha gente comprando, cara, grandes quantidades. Porque praticamente todas estavam só assim o gráfico. Quando estourou a bolha, fez isso aqui, ó. Pá! Caiu, sei lá, de 80 mil pontos para 20. Fez isso aqui o gráfico. Tem gente que vai lembrar, deixa eu ver se tem alguém no chat que é dessa época, que tava mexendo nessa época. Então foi assim, foi uma tragédia, cara. Parecia velório, assim. E olha que o Brasil ele foi um dos menos atingidos. Por uma série de fatores, o Brasil ele foi um dos menos atingidos. Por quê? Porque as commodities estavam valendo muito nessa época. Então, tudo que o Brasil exportava estava super valorizado. Petróleo, laranja, essas matérias-primas, assim, elas estavam valendo muito. Então o Brasil, ele... O Lula falou que era uma marolinha, né? Lembra que o Lula falou, uma marolinha pro Brasil. Então, na verdade, pro Brasil até foi. Mas por quê? Por causa do momento econômico. Ele deu muita sorte. A verdade é essa, entendeu? É a mesma coisa que você assumiu uma empresa que ficou lá o gerente anterior ficou apertando o cinto, fazendo de tudo tal, e com 10 concorrentes, né, tentando lutar contra 10 concorrentes. E aí quando você assume, o que aconteceu com o Lula foi o seguinte: quando você assume a empresa, é como se todas as concorrentes tivessem quebrado, o que você vende valorizou em 1000%, e ainda você, sei lá, ganhou uma herança, cara. O que aconteceu com o Lula foi isso, choveu dinheiro na cabeça dele. Não foi competência. Aqui o Fabiano Souza tá falando, lembro sim, trabalho no sistema financeiro. Parecia que o mundo tinha acabado. Eu trabalhava numa incorporadora, né, numa grande incorporadora. E, cara, eles começaram a demitir todo mundo, assim, quase pé no freio total. Não vão mais comprar terreno, acabou tudo, o mundo vai acabar. Foi um negócio, ninguém mais ia comer fora, restaurante, parecia que tinha acabado tudo. Aí aos poucos as pessoas foram vendo que não era, que no Brasil não tinha sido tão atingido assim, entendeu? Mas foi um negócio que pegou... Gilberto, Pode falar. Gilberto, nós temos algo que é uma reverberação de 2008 que está mascarada e que vai ser pior, porque agora não vai ser mais a quebra de grandes instituições financeiras hipotecadoras. Agora está vindo um tsunami que seria a quebra dos bancos, que a gente chama bancos centrais, né? Porque o que aconteceu? Eles sanearam essa dívida injetando grande quantidade de dinheiro para sanear a bolha de 2008. Só que isso criou um paradoxo muito grande também, porque houve emissão de dinheiro podre. Agora a quebra vai ser muito, muito pior, vai ser total. Aqui está, e vários analistas de mercado estão falando que a hora que vier uma bolha, a quebra vai ser realmente a rainha vamos dizer, da depressão a que vai vir agora. E a gente vê que as ações das bolsas, a atividade da bolsa está muito alta, muito frenética, e isso é um sinal realmente de que podemos estar em eminência de haver uma grande quebra do sistema mundial financeiro. Bem colocado, irmão Flávio, porque a bolsa ela tá mais alta agora do que estava naquela época. O Fabiano Souza falou, até suicídio teve nos Estados Unidos. Teve tanto suicídio que eles já estavam quase considerando uma epidemia de suicídio. A maioria dos empresários, dos investidores, eles pulavam da janela dos prédios. Começou a ter uma epidemia de suicídio nos Estados Unidos.
porque o cara tinha um padrão relativamente alto de vida. Aí no dia seguinte ele não tinha nada. E os imóveis financiados também não valiam nada. Então o investimento dele não valia nada, acabou, era zero. E os imóveis, eu lembro que comprava casa em Miami, sei lá, cara, $100.000 você comprava uma mansão em Miami, assim. Tô exagerando um pouco, mas tava quase nisso. Eu tenho um amigo que comprou duas. Ele comprou uma em Miami e uma em Orlando. Ele falou, eu paguei, sei lá, $100.000 em cada uma. Agora vale, sei lá, cara, quase 1 milhão. Porque foi um negócio... Parecia que o mundo ia acabar, né? 2008, 2009. Muita gente perdeu emprego. Ficou muita gente na rua, né? Perdeu imóvel, ficou na rua. Teve um contingente de indigentes. Foi terrível a coisa. Sim. E na Europa também. A Alemanha teve que segurar, investindo, parece, 400 bilhões de euros para segurar, senão a Europa ia quebrar totalmente a União Europeia. Só que é o seguinte, vai ter reverberação da quebra de 2008. E ela coincide com a Shemitah também, né, judaica, né? O ano da remissão. Uhum. É interessante como que tem a ver a questão dos períodos judaicos, da Shemitah, né, que é o ano da remissão, que eles não faziam e justamente quando da quebra da Bolsa. Foi em setembro de 2008. E agora está se anunciando aí uma quebra pior do que de 2008. Mas ninguém está acreditando, né? Porque o Deus do mundo é o dinheiro. É uma febre, né? Sim. É uma doença, uma febre. Você nem quer ver, nem quer saber o que vai acontecer. Eles entram na onda e mesmo que você fale, olha, cuidado com essa onda. Não, que tá ótimo, e fica ali entretido com o ganha-ganha, né? E não sabe o que tem pela frente. É isso aí. Então, em 2008, 2009, o governo precisou injetar $1 trilhão em bancos, empresas privadas, seguradoras. Mesmo assim, não foi suficiente. As economias mais fragilizadas foram à bancarrota. Somente alguns países emergentes, como Brasil, China, Índia, época dos BRICS, né, para quem lembra, não sofreram tanto o impacto da crise. Contudo, as consequências da crise perduraram por muitos anos na Europa e colocaram em risco toda a zona do euro. Até hoje, né, a Europa está bem fragilizada, assim. Em suma, a globalização é uma revolução sem precedentes na história, ou seja, um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a Terra. É um grande terremoto econômico, a divisão econômica. Agora, seguindo, né? Seguindo na sétima taça, o verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. O que significa isso? A divisão da grande cidade significa a despolarização de seu poder econômico para outras regiões do mundo. Esta conclusão é confirmada pela atual posição da economia mundial, que está apoiada em 3 macro-áreas, ou 3 mundos, entre aspas, né? Uma tríade econômica mundial que tem como base os 3 estados hegemônicos. Os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, hoje sendo ultrapassado pela China, né? Mas antes, até uns anos atrás, era o Japão, os quais influenciam periferias maiores ou menores em suas respectivas regiões, América, Europa e a Ásia. Então fendeu-se em 3 partes. Os Estados Unidos não estão sozinhos no comando da economia mundial. Antes os Estados Unidos estavam lá em cima, né? Agora a gente tem a China muito forte, o Japão já foi forte também e a Alemanha. Os fatos mostram que a descentralização ou a divisão do poder econômico é consequência da reconstrução europeia e japonesa que provocou a redistribuição geográfica da riqueza e gerou o aparecimento de polos econômicos concorrentes. A economia deixou de ter um único centro, afirma Demetrio Magnoli. O poder mundial está agora distribuído nos 3 hemisférios: Estados Unidos na América, Alemanha na Europa e Japão ou China atualmente na Ásia.
Então a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Está aí decodificado o Apocalipse 16, 19a. 16, 19b. E as cidades das nações caíram. Essa expressão se refere à diminuição do poder dos governos. Hoje em dia, as decisões dos governos são irrelevantes diante do capital mundanizado. A globalização, caracterizada pelo novo giro do capitalismo, diminuiu a força dos governos. Uma reportagem da revista Veja diz: o que se vê hoje é o Estado sem fundos para investir, os países sem fundos para investir e as corporações com dinheiro que sai pelas janelas. Na década de 1970, eram as empresas que corriam atrás dos governos. Hoje são os governos que correm atrás das empresas. Eles não conseguem mais deter o movimento do capital internacional, por isso seu controle sobre a política interna se esgarçou. Em resumo, as empresas não são apenas multinacionais, mas também transnacionais. Não importa em quais países estejam instaladas e não importam as fronteiras políticas das nações, a economia é uma só. Na questão da economia, praticamente não existe ideologia, né? Diante disso, o protecionismo comercial perdeu sentido e as decisões dos governos se tornaram irrelevantes frente às grandes corporações que agem globalmente. A gente sabe, estudando a pirâmide de controle do sistema, da influência dessas grandes corporações, né? Não são mais multinacionais, são transnacionais. Elas estão acima dos governos já, essas grandes corporações, que é onde está o dinheiro, né? o grosso do dinheiro. Então elas controlam os governos, elas fazem lobby para que sejam aprovadas leis que as favoreçam, né? Então as leis nunca são, né, para o benefício da população. Elas sempre são para o benefício. É o que a gente vê, por exemplo, viu, irmão Gilberto? É o que a gente vê, por exemplo, o poder que tem o Google, o Facebook, a ponto de que eles foram chamados até a responder algumas coisas pelo governo dos Estados Unidos, né? Eles conseguem até interferir no andamento de uma nação, né? A política e a ideologia de uma empresa como, tipo, por exemplo, o Facebook, né? Para você ver o poder que essas empresas globalizadas hoje têm. É um poder extremo, né? Porque a nossa Constituição Federal, que é a lei maior, que é a nossa Carta Magna, ela te dá o direito de liberdade de expressão. E é falado, né? Não, a Constituição é a lei maior, tá acima de todas as leis, é soberana. Aí chega o YouTube, ele vai lá e corta, cara. Ele faz lá um contratinho de adesão, que ele pode deletar o que ele quiser, e acabou. Acabou a liberdade de expressão garantida por uma Constituição Federal. Então, eles conseguem derrubar cláusulas pétreas, que seriam imutáveis, né, da soberania dos países, para vocês verem como que eles mandam. Então, os governos, eles não decidem sozinhos os rumos da economia nacional. É a decadência do Estado-nação. As cidades das nações caíram. Isso é um fato, né? Ninguém pode negar que é dessa forma que funciona hoje em dia. Agora vamos para a parte final aqui do versículo 19c. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Isso a gente vai ver também no próximo estudo do Apocalipse 17. Eu só coloco, como nós vamos ver essa questão, a gente colocou que em Apocalipse 18:4, o Senhor Deus, ele conclama seus verdadeiros servos a deixar essa meretriz religiosa, a mãe das falsas religiões, que é falada também em Apocalipse 17:5, a promotora de todas as falsas doutrinas, para não incorrerem em seus flagelos, em suas pragas. No passado ela contaminou o mundo com suas mentiras, e agora o Deus Todo-Poderoso a faz reconhecer os enganos e as crueldades que cometera contra os homens, né? Então nós temos a grande meretriz, a Igreja Católica e seus braços, né? O protestantismo, a Igreja Católica
repaginada, mas que traz as principais falsas doutrinas. Todas as religiões, né? Na realidade, todas as religiões que fazem parte do sistema, nenhuma se salva. Por isso que Deus fala, sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas, em seus pecados, né? Seus pecados já chegam até os céus. Então não tem como você querer corrigir a sua denominação, a sua seita, né? Ela já está totalmente corrompida, só pensando em dízimo e falsas doutrinas. Vamos dar sequência aqui, ainda na 7ª taça, agora no verso 20. Na primeira parte aqui, 20a, todas as ilhas fugiram. Só pegar aqui para a gente se situar, nós estamos aqui, ó. Apocalipse, deixa eu colocar certinho, 16, nós já estamos no penúltimo verso. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Então só falta a gente falar do 20 e do 21 para concluir o nosso estudo. E depois partiremos para o sorteio da Bíblia, ok? Então só para a gente se situar. Todas as ilhas fugiram. Ilhas expressam afastamento, isolamento, distanciamento, algo que está longe, separado, inacessível. Literalmente, ilhas, na linguagem bíblica, fala de povos distantes. Aqui a narrativa profética fala de nações ou bloco de nações agrupadas e isoladas das demais, por motivos econômicos, políticos e ideológicos. A história da segunda metade do século XX mostra esse fenômeno no mundo. Primeiro, a partir da Segunda Guerra Mundial, houve um movimento de emparelhamento das nações de acordo com as suas ideologias políticas. Daí resultou um mundo separado em 3 grupos de nações, que ficaram conhecidos como Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo. Depois, pode falar, irmão Flávio. Além dos 10 blocos do Clube de Roma, né? Que é o Mercosul, agora a MSC, a USC, né? Que é Estados Unidos, México e Canadá, né? E outros blocos, como a União Europeia. São 10 blocos hoje que o mundo está dividido. Não, exato, né? Depois disso, Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo, surgiu o processo de formação dos blocos econômicos supranacionais. União Europeia, como o irmão Flávio bem disse, né? O Mercosul, NAFTA, Pacto de Andina, a PEC, entre outros blocos econômicos. Então, de fato, diante da globalização, os dirigentes desses blocos de nações procuram eliminar as barreiras comerciais, políticas e econômicas que impedem a livre movimentação de mercadorias, capitais e serviços e pessoas. A história aponta para um mercado global, sem separações, ou seja, sem ilhas. Essa nova estrutura da economia mundial cumpre, todas as ilhas fugiram. E aí, na sequência, no mesmo versículo, e os montes não se acharam. O que é isso? A expressão os montes não mais se acharam aponta para mais uma consequência do grande terremoto. Monte é simbolismo de nação. Embora as nações elas não tenham acabado, o grande terremoto ele esmiuça os montes, reduz seus tamanhos, torna-os não aparentes, difíceis de serem achados. Na linguagem literal, a globalização diminuiu o espaço das nações, retirando-as de cena, diminuindo a importância dos governos nacionais. Os acontecimentos dos séculos... Só um parênteses, né? Hoje, um rei, um presidente, ele praticamente, você nota nitidamente, né? Que tem muita coisa acima deles. Eles estão quase alegóricos, né? Pra gente ver como que tá diminuindo a importância dos governos nacionais. Eles quase que não podem fazer nada, né? Os reis, os presidentes, os primeiros ministros. Tem todo o interesse envolvido, um interesse global, assim. Muitas coisas acima deles, né? Controlando eles. São praticamente fantoches hoje em dia dos interesses supranacionais. Então, os acontecimentos dos séculos 20 e 21 caracterizam a 7ª taça do Apocalipse,
Os inventos relacionados ao ar contribuíram para produzir a maior mudança da história na estrutura social, política, cultural e econômica das nações. O capitalismo é um sistema de vaidade que a humanidade está condenada a suportar. A sociedade vive subordinada à opressão de um mercado louco e selvagem. O capitalismo é um juízo sobre as pessoas que não obedecem à lei de Deus e corrompem a terra com seus pecados. Então o capitalismo, na verdade, ele não deixa de ser um juízo, né? Porque as pessoas, praticamente se a pessoa perde o emprego, ela quase que perde a vida, né? Se você não paga o IPTU, você perde seu apartamento, você é despejado, você é jogado na rua. Se você não paga o IPVA, você perde seu carro. Se você trabalha com o carro, o problema é seu. Se você não tiver outra forma de trabalhar, que morra de fome. Por isso que a gente fala que é um capitalismo louco, selvagem, né? É totalmente algo impiedoso, assim. Você tem que pagar por tudo. A gente sabe, né, que existe energia livre, o éter, energia da ionosfera. Muitas coisas a gente não precisaria pagar, né? Água em extrema abundância, equivalente a 3 oceanos de água doce. Mas o mundo foi formatado de uma forma que a pessoa tem que trabalhar, sei lá, 10, 12 horas por dia e ela fica sem tempo pra nada. E aí ela ganha mal pra caramba e ainda tem que agradecer porque tem não sei quantos milhões de desempregados. Então ela tem um emprego horrível, ganha pouco, basicamente para sobreviver. Trabalha muito, paga uma tonelada de impostos. Não consegue guardar o sábado, nem pensar, né? Sábado ou tá trabalhando ou ela quer resolver as coisas. Descumpre o quarto mandamento de Deus, um dos mais importantes. E fica nisso, né? E aí acaba tomando antidepressivo, bebendo, fumando. E fica digamos assim, nesse ciclo vicioso. O trabalho, na verdade, ele acabou se tornando uma anestesia para uma vida sem propósito, né? A pessoa ela não busca Deus, ela não busca tesouros nos céus, o reino dos céus. E aí ela arruma um trabalho, ela vê algum sentido no trabalho, porque ela chega, dá bom dia lá pros colegas, tem um chefe lá chato pra atazanar, tal. Aí ela tem que mostrar serviço. Então ela tem as metas, né? Tem a pressão, as metas, tal. Aí o trabalho a vida da pessoa acaba sendo unicamente o trabalho. Acaba virando uma anestesia, como se fosse uma anestesia para uma vida sem propósito, uma vida sem Deus. E aí quando ela chega em casa totalmente cansada, ela ou vai ligar uma Netflix, ou vai tomar uma bebida alcoólica, vai, sei lá, tomar seu antidepressivo, tal. Fica nisso e o Rock House tá falando, muito complicado, muitos estão iguais a um gado. É, exatamente, né? Tá todo mundo laçado aí, praticamente todo mundo laçado por Satanás e a sua ideologia. Aline Plus, um mundo de distração. Sim, é um mundo de mentiras e distrações sem proveito. Se você liga a televisão, eu mandei cancelar minha TV a cabo, cara. Mandei cancelar, minha TV ficava fora da tomada. Não tem nada que possa vir da TV bom. Absolutamente nada. Se você ligar a TV, não tem Deus na TV. Só tem programas ridículos, sem proveito, distrações. Ah, mas tem uns filmes legais. Mas é perda de tempo. É perda de tempo. Se tem tempo, faz um culto a Deus, estuda a palavra, lê a Bíblia. Tem tanta coisa pra tentar estudar, tentar entender, né? Jesus fala orar, vigiar, examinar as escrituras. Então, o Luiz tá falando, já briguei com a minha mãe católica muito por não rezar mais Ave Maria e negar que ela é mãe de Deus. Olha, tá todo mundo no engano, né, cara? Complicado. Bom, vamos só finalizar aqui. Então falta só essa aqui, ó, Apocalipse 16, 21 e a gente já vai pro sorteio. 336 pessoas aí aptas para o sorteio da Bíblia no chat. Então vamos finalizando. Apocalipse 16, 21, que é o último versículo. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, mais ou menos 30 e poucos quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então esse é um evento histórico ainda não cumprido.
Alguns estudiosos entendem se tratar de bombas nucleares, bombas atômicas, mas na verdade se refere à descida do plasma ionosférico. O mundo se encontra na iminência desse momento histórico profético. Isso aqui vai ser um castigo final, um juízo final de Deus, porque ele falou que a terra ela não seria mais destruída pela água, como foi no dilúvio. Porém, ela vai ser destruída pelo fogo. E a água veio do céu, né? Quando Deus destruiu a terra pela água, ela veio do céu e veio das fontes do abismo. Ela veio do oceano primordial. Teve uma fissura no domo de quartzo, né? Que hoje nós temos a Via Láctea. Depois teve o fechamento, o resfriamento e fechou. E vai vir do céu e vai vir de Deus. Ele tem reservado esse plasma aqui para destruir a terra agora com fogo, conforme ele prometeu. E nós apenas separamos algumas passagens para entender como que vai ser isso. Ó. Ezequiel 38, 21 a 23. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, palavra do soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei o juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Olha aqui, desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre muitas nações que estarão com ele. Assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. O próprio Deus vai derramar esse enxofre ardente aqui. Não creio que serão bombas atômicas, não. Ele fala, me farei conhecido aqui, mostrarei minha grandeza e me farei conhecido. 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Se guardam para o fogo. 2 Pedro 3,12. Aguardando e apressando vós para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então, tá bem assim provável que realmente seja o plasma, né? O plasma é o quarto estado da matéria. É como se fosse o raio, né? O raio é feito de plasma. Chega a atingir 28 mil graus Celsius. Por isso até que não existe exploração espacial, né? Que não tem como atravessar o plasma ionosférico. Nada que o homem possa construir tem capacidade para atravessar algo a 30 mil graus. Os montes derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Então os próprios montes, as montanhas, elas vão derreter como se fosse cera de vela. Outro, aqui Salmos 97,5, em Miqueias 1,4. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Então mais uma passagem. Tem várias outras, tá, pessoal? A gente pegou essas aqui, mas tem várias outras na Bíblia inteira. Então aqui seria o juízo, realmente o juízo final. A sua praga era muito grande. Então com isso eu vou deixar o irmão Flávio fazer o adendo final, antes da gente ir para o sorteio da Bíblia. Mas com isso a gente conclui o estudo do Apocalipse 16, capítulo 16. A gente conclui todas as taças. Tá com a palavra, irmão Flávio. Ok, irmão Gilberto, então fizemos o estudo de Apocalipse 16, a sexta taça e a sétima taça. Vamos concluir aí várias coisas que comprovam que a palavra de Deus está se cumprindo. Temos acontecimentos atuais que estão ocorrendo nos dias de hoje relacionados ao Oriente Médio e mostram que a profecia de Ezequiel 38 está marchando de forma veloz. Hoje houve também uma reunião da Turquia e Rússia lá na Líbia para tentar resolver o governo da Líbia. A Líbia é um dos atores que também estará no Armagedon, com o nome de Putin, ou os de Putin, né? E a Líbia era antigamente comandada por Muammar Gaddafi, caiu na Primavera Árabe, e agora
existe um governo de coalizão que está sendo apoiado por Ankara e pela Rússia, para justamente haver essa aliança entre Turquia e Líbia com relação ao mar Mediterrâneo, porque a Turquia está de olho em fazer uma fronteira e um acordo com a Líbia para o mar Mediterrâneo, para exatamente conter e impedir que Israel construa e termine o seu gasoduto que vai levar gás até Atenas e depois da Europa. Então nós estamos vendo aí os atores que são mencionados na profecia há milhares de anos, eles se configurando exatamente como a profecia diz. Então vamos ficar atentos, estamos realmente vendo as profecias se cumprirem de forma cabal, uma a uma, e o que nos resta fazer é exatamente buscar a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, a nossa vida espiritual em primeiro lugar, para estarmos preparados e de pé diante do Filho do Homem. Esse estudo é excelente, nós vamos ver depois do Apocalipse 17, que fala da grande prostituta, do juízo de Deus sobre ela, no Apocalipse 18, que são acontecimentos também que estamos vendo se configurar.